meus amores! Como é que vocês estão? Tá tudo de boa na Lagoa? Tudo tranquilo como um esquilo? Sou a professora Keise Marinho, de Português dos terceiros anos. Hoje falaremos sobre notícias e fake news. Você sabe o que isso significa? Daqui a pouquinho eu falo, hein? Antes, deixa eu apresentar quem está conosco aqui no chat. A professora Kátia. Bem-vinda, professora Kátia. Olá, turminha do terceiro ano. É um prazer estar aqui acompanhando todos vocês ao vivo. Então vamos participar. Até daqui a pouco. Isso mesmo, hein? Quero a participação de todo mundo. Conosco também, Gisela, intérprete de Libras, tornando nossa aula mais inclusiva. Bem-vinda, Gisela! Vamos lá, vamos ao início da aula, gente. O que são notícias? Tenho certeza que você já ouviu falar sobre notícias. Notícias são textos informativos sobre temas atuais e acontecimentos reais. Essa é a diferença da notícia para o fake news, tá, gente? O fake news são notícias falsas. A notícia de verdade são textos informativos, ou seja, textos que passam informações para a gente sobre acontecimentos verdadeiros, acontecimentos reais, tá? E sobre temas atuais, temas que estão acontecendo no nosso dia a dia. São textos jornalísticos veiculados pelos principais meios de comunicação. Então, onde que nós podemos encontrar as notícias? Nós podemos encontrar notícias em jornais, em revistas, na rádio também encontramos muitas notícias. Onde mais que a gente encontra? Fala para mim. Em revistas especializadas sobre o tema, não é assim? Internet, você também encontra muitos sites com notícias. Na TV, existem os programas jornalísticos onde nós escutamos muitas notícias. Agora, presta atenção, não podemos ficar divulgando fake news. Isso é errado, tá, gente? E quais são as características das notícias? As notícias precisam ter textos informativos curtos. O que são textos informativos? São textos que trazem uma informação, não é uma informação importante, mas é preciso ser curtinho. É preciso ter uma linguagem formal, diferente daqueles outros textos que nós vimos, diferente do cordel, diferente dos contos, que são linguagens informais, linguagens do nosso dia a dia. A notícia não. A notícia precisa ter um texto, uma linguagem formal, tá? Sem gírias, precisa ter uma linguagem clara, uma linguagem objetiva para que todo mundo entenda ao ouvi-la, certo? Precisa ser impessoal. O que isso quer dizer? Quem dar a notícia não pode se colocar no texto. Então, se eu venho aqui dar uma notícia para vocês, eu não posso simplesmente falar, olha, eu acho isso, eu acho aquilo. Não, eu não posso me colocar no texto. Assim também como eu não posso emitir opinião. Eu não posso ler uma notícia e automaticamente dizer que eu não concordo com essa notícia. Então, eu não posso chegar aqui e falar alguma coisa para vocês e depois de relatar para vocês essa notícia, dizer, olha, mas eu não concordo com isso não, tá? Eu só estou dando a notícia, mas eu acho que isso é errado. Jamais. Não posso fazer isso. Quem está dando a notícia tem que ser imparcial. Tem que apenas falar sobre o assunto, tá? Sem se posicionar. E fake news? Vamos pensar um pouquinho sobre as fake news? Fake news é um termo em inglês para referir-se a notícias falsas, tá bom, gente? Coisas que não existem, notícias mentirosas e que o outro acaba divulgando como se fosse verdade para prejudicar algo ou alguém. Tá? Encontramos muitas fake news nas redes sociais, em vários meios de comunicação, tá? Mas não encontramos fake news nos meios de comunicação sérios, certo, gente? Por isso que é importante a gente sempre procurar ler, ouvir, procurar saber de sites, jornais que falam notícias verdadeiras,
Certo, gente? E eu trouxe aqui para vocês uma historinha para exemplificar bem o que é a fake news. Olha só, eu trouxe para vocês uma fábula de Esopo que você pode encontrar na árvore de livros, certo? Vamos lá? Essa fábula de Esopo chama-se O Pastor Mentiroso e o Lobo. Olha só. Era uma vez um pastorzinho, ele queria muito arrumar um emprego. Ele não tinha emprego nenhum. E aí, o que foi que aconteceu? Ele saiu procurando. Alguém pode me dar um emprego? Eu preciso trabalhar. E aí um pastor, olha só, deixa eu ler para vocês. Um jovem garoto chamado Peter vivia em um vilarejo perto da floresta. Certo dia, ele decidiu cuidar do pastoreio. Logo, ele conseguiu um trabalho com um pastor. E o pastor falou para ele: quando alcançar a encosta, mantenha seus olhos e ouvidos abertos, pois por lá anda um lobo espreitando para atacar as ovelhas. Se você vir qualquer coisa que se pareça com um lobo, escale o topo mais alto da árvore e grite: lobo, 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 orientou o pastor. Então eu chegarei com todos os homens armados com machados, com enxadas, com forquilhas, para afugentar o animal. Peter, você garante a segurança do meu rebanho? Perguntou o pastor. Não se preocupe, mestre, seu rebanho está em boas mãos, respondeu Peter. Na manhã seguinte, Peter levou as ovelhas para a colina. Ele manteve os olhos atentos no rebanho. À noite, o garoto levou as ovelhas de volta para o vilarejo. O pastor contou seu rebanho e ficou muito satisfeito. E falou: muito bem, garoto, você fez um bom trabalho, disse o pastor. Amanhã de manhã você leva o rebanho para as colinas novamente. No dia seguinte, Peter estava pronto para fazer o seu trabalho. Levou as ovelhas até as colinas. Estava com os olhos e os ouvidos atentos para impedir qualquer intruso que fizesse mal às ovelhas. Mas o inimigo não apareceu e assim se passaram muitos dias. Todas as manhãs o garoto levava as ovelhas para as colinas e à noite ele as trazia de volta para o vilarejo. Só que com o passar do dia, Peter estava ficando entediado. Nossa, esse trabalho está muito chato, não aparece lobo nenhum, eu só fico aqui tomando conta de ovelha, estou com sono já. Ele não tinha com quem conversar, exceto com aqueles pequenos animais que nem podiam falar, apenas pastavam o dia todo. Em uma certa manhã, Peter estava muito chateado com o seu trabalho. De repente, ele teve uma brilhante ideia para se divertir. Bem que eu podia apenas fingir que um lobo chegou. Vai ser divertido. Então, ele escalou o topo da árvore mais alta e começou a gritar: lobo, lobo, o lobo está atacando as ovelhas. Como tinha sido combinado, logo ele viu o seu mestre e os homens correndo em direção à colina, armados com varas, pás, enxadas e machados, para ajudá-lo a se livrar do animal malvado. Onde está o lobo? Perguntou o pastor. Ele acabou de fugir, Peter respondeu. Bom trabalho, garoto, você salvou as minhas ovelhas do lobo malvado, disse o pastor alegremente. Os outros homens se juntaram ao mestre e também fizeram elogios ao garoto. Você fez um bom trabalho, Peter. Que trabalho maravilhoso, disse um deles, acariciando a cabeça do menino. Peter estava tão satisfeito consigo mesmo que quase se esqueceu de que tinha inventado toda aquela história. Ele estava rindo muito da ideia que teve. O tempo passou. 2 semanas depois daquele dia, Peter começou a ficar entediado novamente. A única coisa interessante desse trabalho foi pregar aquela peça no meu mestre, ele pensou. Todos os homens me agradeceram, ele lembrou.
Então ele olhou para a árvore mais alta da colina e decidiu subir ali e com todas as forças inventou novamente uma mentira e começou a gritar: "Lobo, lobo! O lobo está atacando as ovelhas!" De novo, os homens vieram correndo. "Onde está o lobo, Peter? Onde está o lobo?" "Ele fugiu para a floresta", respondeu Peter. Só que dessa vez, o chefe dele e os outros homens não acreditaram. Em vez disso, olharam para ele desconfiados e desceram a colina resmungando. "Eu acho que esse Peter está mentindo, hein? Já 2 vezes que ele grita lobo e a gente não enxerga nenhum rastro de lobo. Da próxima vez a gente não vem mais." Depois do que aconteceu, Peter se deu conta do seu erro. Eles perceberam que eu gritei quando não havia lobo. Foi então que em uma tarde que parecia tranquila, algo inesperado aconteceu. Ao observar o rebanho, o garoto viu uma enorme sombra de cor marrom rastejando entre as ovelhas, que começaram a correr desesperadas. Agitado, Peter escalou a árvore mais alta e gritou o mais alto que conseguiu: "Lobo, lobo, dessa vez é verdade! O lobo está atacando as ovelhas!" No vilarejo, o mestre e os seus homens ouviram os gritos do garoto, mas continuaram a trabalhar despreocupados e disseram: "Ai, ai, ai, esse Peter está inventando história de novo. Ele acha que vamos cair nesse truque dessa vez." E continuaram a trabalhar. Peter continuou gritando e começou a chorar. Peter chorou muito, lágrimas caíam em seus olhos, enquanto ele via o lobo assustando seu rebanho. "Eu gritei, mas ninguém veio me ajudar", disse o garoto ao seu mestre, que veio procurá-lo. E o mestre, sabiamente, falou para o garoto: "Peter, sabe por que ninguém veio te ajudar? Porque na boca de um mentiroso, até o certo é duvidoso." Olha só, gente, e aí? Será que foi certo o que Peter fez? Peter inventou uma mentira, não é? Então ele criou o quê? Ele criou uma fake news. Não tinha lobo nenhum das 2 primeiras vezes que ele estava gritando. Ele estava entediado, estava cansado de estar ali só tomando conta de ovelhas e mentiu para ver se as pessoas iriam realmente chegar, para ver se iriam ajudá-lo. Só que quando a pessoa mente muito, ela fica desacreditada e depois, mesmo que ela fale a verdade, ninguém acredita mais nela. Foi o que aconteceu com Peter. Quando ele realmente falou a verdade, ninguém foi ajudá-lo. Por quê? Porque como o próprio mestre falou para ele sabiamente, na boca de um mentiroso, até o certo fica duvidoso. Ninguém acredita quando um mentiroso fala, mesmo que ele fale a verdade, tá, gente? E aí, você percebeu o quanto uma mentira pode prejudicar a vida das pessoas? A mesma coisa, gente, acontece com as fake news, tá? Fake news, então, são aquelas notícias falsas divulgadas principalmente nas redes sociais para prejudicar algo ou alguém. Precisamos estar muito atentos, tá, gente, a essas fake news que estamos escutando constantemente, principalmente nesse ano, certo? A gente não pode dar ouvidos a fake news. Você precisa pesquisar, você precisa investigar para saber se aquilo que está sendo contado realmente é verdade. Olha só, um outro exemplo aqui de fake news. Bolo de cenoura, aliado da pele. Inclua na sua rotina. Comer um bolo de cenoura por dia é bom para a pele. Gente, será que isso é verdade? Será que para eu cuidar da minha pele, eu preciso comer um bolo inteiro todo dia? E aí? Claro que isso é fake news, não é, gente? Bolo de cenoura é bom? Sim, a cenoura é muito bom. Bom até para os olhos, bom para a vista. Mas a gente não pode comer um bolo inteiro por dia, certo?
Lembre-se, cuidar, publicar e compartilhar notícias falsas é crime, certo? Olha só, e como é que a gente pode evitar as fake news? Não confiar apenas nas manchetes, verificar se a fonte é confiável, se quem está falando ali é uma pessoa séria, pesquisar sobre o autor e verificar qual o site original daquela publicação. Se aquele site tem o costume de publicar notícias falsas ou se ele é um site sério, certo, gente? Então, tudo isso aí é muito importante para evitarmos fake news. Te espero na próxima aula. Um beijão e não saiam daí. Tchau, tchau!